Glória a Deus. Boa noite, família Emaús. Quantos estão alegres por estar aqui nessa noite? Pode dar um glória a Deus aí onde você está? Aleluia. Só de ficar um domingo fora eu já estava com saudade dos irmãos, e eu estou muito empolgado com tudo aquilo que o Senhor Jesus tem feito no nosso meio. E eu fico pensando, se nós estamos literalmente apenas no primeiro mês desse ano, eu sei que verdadeiramente nós seremos muito surpreendidos pelo Senhor nesse ano. Escuta o que eu estou te falando. Nós não fazemos ideia de tudo aquilo que o Espírito Santo, tudo aquilo que o Senhor já tem preparado para mim, para você, como igreja, como família, cada um individualmente. Eu quero profetizar que esse vai ser o melhor ano da sua vida. Eu quero profetizar que de fato, ao final deste ano, você vai poder testemunhar, você vai poder dizer aquilo que o Senhor fez na sua vida. Você sabe, dizendo isso, eu não vou te iludir. Em 2022 não será diferente, do ponto de vista de que haverão noites escuras, haverão dias maus, mas eu quero te dizer, o Senhor estará com você em cada um desses dias. Porque o fato de fato você experimentar de algo poderoso não estará relacionado simplesmente a uma ausência de dias difíceis, mas estará vinculado à convicção que você terá, que não importe a tempestade que você passar, o Senhor Jesus está com você. Amém? Gente, nós estamos no nosso penúltimo culto aqui no JL Eventos. Você pode dar um glória a Deus aí mais alto? Então aplauda o Senhor Jesus. Se é para vibrar, vamos vibrar para valer. Então, quero convidar você, traga um visitante domingo que vem, que domingo que vem é a saideira. Domingo que vem é o último domingo aqui, né? Somos muito gratos a Deus por esse espaço, pelos proprietários deste lugar, que nos atenderam. Irmãos, nós estamos aqui desde o mês de junho do ano passado, então vários meses aqui nesse lugar, domingo após domingo. Somos gratos por todos os lugares que nós passamos. Quem aqui estava lá no primeiro culto no pré-veste? Levanta a mão para eu ver, bem alto, bem alto. Que é isso, glória a Deus, né? Fizemos 2 cultos no pré-veste, o primeiro e o culto da virada do ano retrasado. Quem aqui é da época do Oliveiras Place? Acena aí para eu ver. Que é isso? Quase que a igreja inteira. Depois, né, nós ficamos 2 meses no Aldeias Eventos, que foi aquele lugar onde nós tivemos o culto, onde nós colocamos o nosso nome. Alguém estava no culto do nome da igreja? Levanta a mão para eu ver. Meu Deus do céu, aleluia. E rapaz, nós fomos um pouquinho nômades, né? Que é isso? A gente deu uma rodadinha, mas agora nós vamos quietar o facho. Vamos quietar por alguns anos e não sabemos aquilo que o Senhor tem para nós nos próximos anos, mas eu tenho certeza que são coisas poderosas. Quero lembrar você o seguinte, então, domingo que vem, o último culto aqui no JL. Primeiro domingo de fevereiro será já o nosso primeiro culto na nossa casa, certo? Mas eu não vou chamar de inauguração, eu vou chamar de o primeiro culto na casa nova. Falou, aí, pastor, mas isso não é inauguração? É porque nós vamos fazer uma festa de inauguração. Então aí eu vou chamar a inauguração só a festa que nós estamos preparando para vocês. Nós vamos fazer um evento de inauguração, muito provavelmente no primeiro final de semana de abril. Pastor, por que primeiro final de semana de abril? Porque a igreja Emaús nasceu no primeiro final de semana de abril. Então nós vamos comemorar 1 ano de Emaús, inaugurando a nossa casa. E se tem festa, tem convidados. Além de vocês e além dos irmãos que nós convidaremos, está vindo alguns convidados de fora também. Depois eu conto para você quem são. Amém? Tenho certeza que vai ser um tempo muito precioso e o Senhor fará grandes coisas.
Se você quiser visitar a nossa obra, nós ainda teremos mais 2 semanas de obra. Deixa eu contar algo para vocês. Vamos pedir silêncio, 2, 3 e... Só contar isso para nós iniciarmos a ministração da palavra. Trabalho com crianças está lá em cima, caso você queira levar os seus filhos. Família, olha só, para o nosso primeiro momento ali, onde a partir do primeiro domingo de fevereiro, nós já estaremos de casa nova, nós estamos com o nosso foco total na obra, ali aonde será o salão de reuniões. Pela graça de Deus, o Senhor nos deu um prédio, que além do salão de reuniões, nós vamos ter um espaço de convivência, nós vamos fazer um café, uma cafeteria. Os irmãos podem depois entrar no Instagram da igreja e olhar algumas fotos do nosso projeto. Nós teremos as nossas salas kids, enfim. Então, acredite em mim, nós ainda temos muito trabalho para fazer, e eu tenho certeza que o Senhor vai nos dar tudo. Quero fazer um pedido para você, caso você se sinta assim um artista, você tem alguma habilidade de fazer qualquer coisa, nos meses de fevereiro e março, nós vamos fazer muitos multirões para fazer coisas lá no prédio, para deixar o prédio bonito. Por quê? Porque para a inauguração, eu quero que acontecerá em abril, eu quero deixar o prédio mais bonito possível. Então, se você tiver disposição, tiver desejo de querer nos ajudar em qualquer coisa, o que não vai faltar é trabalho. Mas eu tenho certeza que juntos nós vamos viver um sonho. Quem vai estar comigo nessa aí? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, vou parar de falar, porque senão não paro, para começar a dar vazão para que o Espírito Santo fale em nosso meio. Mas então vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: domingo que vem o JL vai ferver. Fala, é a saideira. Quem aqui concorda comigo que Deus fez grandes coisas aqui nesse lugar? Você lembra de alguns cultos específicos que talvez marcaram a sua vida? Com certeza o Senhor falou muito ao nosso coração. Então eu quero que nós possamos fechar com chave de ouro aqui, então não perca. E o primeiro na casa nova, então não preciso nem te falar nada. Aleluia. Esses dias, eu falei que era a última coisa, mas só vou te dar mais um spoilerzinho. Estou preparando uma coisa. Nesse primeiro semestre eu vou fazer uma série com a igreja, que eu já estou muito empolgado. Eu quero falar sobre a história da igreja. Já que nós estamos começando uma igreja, vamos inaugurar o prédio de uma igreja, eu quero que nós estudemos um pouco juntos sobre a história da igreja. Eu tenho certeza que vai ser algo poderoso. Glória a Deus. Abaixa a sua cabeça então, feche seus olhos. Com as suas próprias palavras, queria pedir para que você pedisse que o Espírito Santo falasse ao seu coração. Coloque as mãos no seu coração, diga assim: papai. Diga mais alto: papai, fala comigo. Diga assim: eu declaro que eu receberei vida e revelação. Diga assim: eu declaro que a tua palavra é poderosa para transformar a minha vida. Diga aleluia. Abra sua Bíblia no primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, o Evangelho do Reino, no capítulo 6. O capítulo 6 está no meio de uma série de 3 capítulos que nós intitulamos o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. O Sermão do Monte está relatado, descrito nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Olha que coisa poderosa. São 3 capítulos que correspondem a uma pregação que Jesus fez. Deve ter sido uma pregação poderosa e longa também. Então, se Jesus fazia pregações longas, eu acho que eu também estou no meu direito. Estou brincando, mas olha só. Eu quero que você abra no verso 9. Com
certeza, o que está escrito no verso 9 desse capítulo é algo que, para não dizer 100%, porque eu posso errar, eu posso afirmar que 99,9% de todos que estão aqui sabem o que está escrito em Mateus 6,9. Talvez você pode não saber do ponto de vista de decorar essa referência, mas simplesmente bater o olho você já se lembra do que eu estou dizendo. Mateus 6,9 nos mostra a respeito da oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, a oração que o Senhor nos ensinou para que pudéssemos fazer. Essa é a oração mais completa da história. Completa, eu não digo apenas no tamanho dela, mas porque, acredite em mim, se Jesus declarou que essa é a oração que Ele ensinaria, porque foi isso que os discípulos pediram. Os discípulos pediram: Jesus, ensina-nos a orar. Aí Jesus então responde: olha, então quando você for orar, ore assim. Eu sempre costumo brincar com uma coisa que eu falo o seguinte: se às vezes você tiver em uma determinada circunstância e você virar e falar assim: meu Deus, hoje eu acho que eu nem sei pelo que orar. É claro que se você chegar nesse ponto, talvez você está precisando de mais musculatura espiritual, porque você vai descobrir que na sua vida nunca vai ter uma falta do que orar, mas enfim. Mas se você se encontrar nessa posição, então eu te dou um conselho: ore a oração que Jesus ensinou. Mas você sabe que por outro lado também, pode ser que a sua vida está uma salada tão grande, pode ser que você está passando por tantas circunstâncias ao mesmo tempo, que você fala: pastor, eu confesso que tem dias que eu nem sei pelo que orar primeiro, de tanta coisa. Então, se você não sabe pelo que orar primeiro, começa pela oração que Jesus ensinou. Você sabe que, falando tudo isso, essas palavras introdutórias, talvez você possa imaginar que eu irei fazer uma exposição desse texto, mas eu não farei isso. Eu quero ler o texto para depois fazer uma afirmação para você. A Escritura Sagrada diz: portanto vós orareis assim. Vamos fazer o seguinte, vamos falar junto essa oração? 1, 2, 3 e... Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e faça-se a tua vontade, assim na terra como no... Diga assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do... Tem gente que acaba a oração aqui. Família, hoje eu quero compartilhar com vocês algo que em uma ocasião eu compartilhei, e eu senti uma direção muito forte do Espírito Santo para compartilhar isso hoje. Ao longo da semana, eu confesso para vocês que eu estava com outras coisas na cabeça, até terminei de preparar hoje uma mensagem que eu vou pregar daqui a alguns domingos, porque eu julgo ser um tempo necessário. Daqui, talvez domingo que vem, ou daqui a outros domingos, eu vou fazer uma exposição sobre a carta de Judas, o penúltimo livro da Bíblia. Eu estava no meu coração de ministrar isso hoje, mas eu senti o Espírito Santo me direcionando para eu trazer essa mensagem. Foi uma mensagem que eu compartilhei com os irmãos no mês de março do ano passado. O mês de março do ano passado nós estávamos em lockdown, nós estávamos realizando cultos online apenas, e nós tivemos 4 cultos online, e eu ministrei essa mensagem no nosso segundo dos 4 cultos online. Então eu ministrei no segundo domingo do mês de março do ano passado. Quando eu falei para que nós lêssemos juntos esse texto, e nós acabamos recitando a oração do Pai Nosso, eu fiz questão de acabar em um ponto que muita gente termina a oração, porque muitas pessoas falam: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, amém. Mas é interessante que tem uma parte que está entre parênteses, mas essa parte também faz parte da oração do Pai Nosso, da oração que Jesus ensinou. Você sabe que
tem gente que solta uma máxima. Não estou aqui para julgar se isso é absoluto ou não. Eu não acredito que talvez seja absoluto, mas eu entendo a motivação de quem diz essa máxima, de que as últimas palavras de um homem fala muito a seu respeito. Você sabe, o mais poderoso não é como você começa qualquer coisa, mas o mais poderoso é como você finaliza aquilo que você começa. Então, trazendo essa máxima que muitos têm como algo que genuinamente é verdade, eu fico pensando, por exemplo, as últimas palavras que Jesus disse enquanto ele estava na terra, tem muito valor, sim ou não? Claro, todas as palavras que Jesus disse têm muito valor, mas também se ele resolveu finalizar os seus dias na terra dizendo o que ele falou, e você sabe, eu estou me referindo à grande comissão: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28, versos 19, 20 e 21. As últimas palavras de Jesus na terra têm muito valor. É a grande comissão, é a nossa missão. Ele foi, nos deu uma missão e disse que vai voltar. Mas enfim, agora, dentro desse contexto, que Jesus nos ensina uma oração, será que as últimas palavras dessa oração têm peso? Amados, a última frase dessa oração é: pois teu é o reino, o poder e a glória. Amém. Em outras palavras, quando você for orar, tenha a ciência, e aí por isso que Jesus deixou para o final, de que tem 3 coisas que você precisa sempre na sua vida entregar para Deus. Como essa palavra depois estará no YouTube, o nome dessa ministração será: as 3 coisas que não pertencem ao homem. Diga comigo: as 3 coisas que não pertencem ao homem. Olha aqui para mim. Jesus nos deixa muito claro que quando o assunto é reino, quando o assunto é poder e quando o assunto é glória, isso não pertence a nós, mas pertence a Ele. Agora, eu preciso abrir o meu coração para você, porque eu estou aqui como ministro, eu estou aqui como um profeta. Muitas vezes, muitos homens estão atrás daquilo que não pertence a eles. Infelizmente, tem muita gente correndo atrás de reino, tem muita gente correndo atrás de poder, e tem muita gente correndo atrás de glória. Mas eu quero, como um irmão em Cristo, te advertir: não corra atrás daquilo que o Senhor declarou que não pertence a você. Eu quero trazer uma reflexão a você a respeito dessas 3 palavras. É óbvio que eu tenho muita ciência de que eu não vou falar tudo que há de ser falado com relação a cada um desses termos, pelo amor de Deus. Pelo contrário, talvez o que eu vou compartilhar com você é só a ponta do iceberg. Inclusive, a primeira parte que eu vou compartilhar aqui sobre reino, eu estou preparando uma ministração sobre o reino de Deus, que eu também vou fazer daqui. Lembra, eu até soltei isso há uns 2 domingos atrás, que eu vou ministrar uma palavra sobre o reino de Deus daqui a um tempo. Mas olha aqui para mim. Eu quero então começar falando sobre o reino. Existem muitas considerações que nós podemos fazer a respeito do reino, e eu gastarei 1 hora inteira esse mês ou mês que vem fazendo essas considerações. Mas em pouquíssimas palavras, eu quero só chamar a sua atenção de algo. Você sabe que se talvez eu fizesse aqui uma dinâmica com vocês, e eu virasse para vocês e falasse o seguinte: família, eu vou falar algum nome, eu vou falar alguma palavra, e quando eu soltar essa palavra, eu quero que você pense em outra palavra. É engraçado porque, vou te dar um exemplo: se eu virar e falar assim, filho, talvez se você é pai, na hora você já pense o nome de um filho que você tem.
Se eu falar a palavra mãe, talvez na hora você lembra da sua. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você sabe que se eu fosse fazer essa dinâmica e falasse assim para você, eu vou falar uma palavra, você pensa em outra, e eu falasse a palavra reino, sabe qual que muito provavelmente seria a primeira palavra que a maioria de vocês iria pensar? Rei. Porque existe uma obviedade muito singular, que não existe reino sem um rei. Aonde tem um reino, é porque tem um rei por detrás. Eu acho que talvez a consideração mais básica, elementar, que se possa fazer a respeito do reino de Deus, é que no reino de Deus existe um rei. E acredite em mim, os reis estão assentados em um trono, com uma missão: governar sobre o seu reino. A maior missão de um rei é governar sobre o seu reino. Então, se você e eu juntos concordamos que nós fazemos parte de um reino, inevitavelmente nós precisamos de concordar que nós possuímos um rei. E se nós acreditamos que um rei governa sobre o seu reino, e eu me encontro em uma posição que eu faço parte de um reino, então quer dizer que sobre a minha vida existe um rei que governa. Então, em outras palavras, quando Jesus está te ensinando, olha, você tem que dizer: Senhor, teu é o reino. Em outras palavras, Ele está te dizendo, você tem que reconhecer: Pai, Tu és o meu rei, Tu governas a minha vida. Família, se existe reino, existe rei, e esse rei, ele governa. E eu digo algo para você, sabe uma coisa que eu tenho convicção que acontece em todos os reinos? Você tem noção quando talvez no meio de um reino, o rei manda chamar alguém? Imagina um rei virando para os seus súditos e falando assim: eu quero que você chame o fulano de tal aqui para mim agora. Você tem noção, aqueles súditos do rei indo até o fulano de tal? Aí eu te pergunto, como é que é, será? Os súditos viram: fulano de tal, o rei está te chamando. Ó, espera aí só um minutinho que eu estou muito ocupado, não dá para eu parar de fazer o que eu estou fazendo agora. Sendo muito honesto, isso existe? Isso não existe. Em lugares onde um reino é estabelecido e onde um rei governa, não existe a possibilidade de alguém não atender o pedido do rei. Porque uma outra singularidade que existe no reino é que sempre o rei tem uma posição de primazia. Sempre, nunca haverá a possibilidade de alguém deixar um rei esperando. Pelo contrário, filho, se alguém tem a ousadia, ou na realidade, me perdoa a expressão, a estupidez de mandar avisar o rei que ele está ocupado, em outras palavras, a coisa não é simples assim. Mas olha, falando isso, pelo amor de Deus, eu não estou pintando aqui um quadro que o nosso Deus é mau, não é isso. Mas eu estou pintando um quadro que em todo reino existe um rei que governa, e ele não apenas governa, mas esse rei, ele tem uma posição de primazia sobre aqueles que pertencem ao seu reino. Então, em outras palavras, sendo aqui muito simplistas, você sabe, eu amo quando eu venho aqui, talvez eu faça um estudo com você disso ou daquilo, mas eu, como pastor de uma igreja local, se tem algo que eu tenho tido muito temor no meu coração, é que domingo após domingo nós servimos pratos diferentes, e às vezes em alguns domingos, acredite em mim, você vai comer aqui talvez um arroz, um feijão, um bife acebolado, mas é necessário para você, porque são de simples palavras que nós somos alimentados e que a nossa vida é transformada. Então, família, olha aqui para mim, quando Jesus nos ensina, quando você for orar, você vai falar: Senhor, teu é o reino. Em outras palavras, sabe o que isso significa? Traduzindo: Senhor, Tu és o rei da minha vida, Tu governas sobre a minha vida, e o Senhor tem uma posição de primazia. O Senhor vem em primeiro lugar. Agora, para
finalizar o raciocínio dessa primeira parte, eu quero te contar algo. Se este rei governa, então quem governa libera decretos, para que aquelas pessoas vivem debaixo desses decretos que foram liberados. Então hoje eu estou aqui para te dar uma notícia: existem decretos de Deus liberados sobre a sua vida, existem decretos de Deus que foram liberados para você. Em outras palavras, deixa eu te dar uma notícia: existe uma vontade de Deus para você, existe algo que Deus estabeleceu para você. Por exemplo, quando nós falamos da grande comissão, simples, a grande comissão é um decreto, e não é um decreto só para você, é para mim também, porque a grande comissão é um decreto geral. Ide. Você percebe que, você sabe, existem muitos textos no Novo Testamento que você vai perceber que é um imperativo. Ide, vá. Quando a palavra de Deus fala, e não se embriague com o vinho, Paulo falando, mas se encha do Espírito Santo. Em outras palavras, é uma direção: se encha do Espírito. É uma ordem, é um decreto. E se nós formos honestos, nós vamos perceber uma coisa: que existe, em um aspecto, alguns decretos que são decretos coletivos, em um outro aspecto são decretos individuais. Então, quando o assunto é grande comissão, ninguém aqui está de fora. A grande comissão é para todos. Por outro lado, ao longo do nosso exercício ministerial, Deus vai ter coisas específicas para você, que não são as mesmas que Ele tem especificamente para mim, porque Ele tem uma vontade de fazer de você alguma coisa, tem uma vontade de fazer de mim outra coisa. Por isso que o segredo não está em você querer ser aquilo que o outro está sendo. Você sabe que o problema de muita gente é que ela fica correndo atrás de ser aquilo que outro já é. O que você tem que correr atrás na sua vida é em você se tornar aquilo que Deus te criou para que você seja. Olha, com muito amor e carinho, esquece a pessoa que está do seu lado, com muito amor e carinho, esquece, sei lá, a pessoa que lidera você, ou a pessoa, cara, você não tem que querer ser igual o João, ou igual o Roberto, ou igual a Maria, ou igual a Joana. Você tem que querer ser exatamente aquilo que Deus criou para que você seja, e não importa a posição do João, o importante é você ocupar o lugar que Deus reservou para que você ocupe. Então presta atenção: dar o reino, em outras palavras, cara, eu vou obedecer a Deus, eu vou obedecer o chamado que Ele tem para a minha vida, eu vou obedecer a vontade que Ele tem. Olha aqui para mim, existe uma vontade de Deus para você. É claro que eu não quero que você espiritualize coisas que o Senhor deixa em aberto, mas tem muita coisa que Deus não deixa em aberto. Então, família, hoje eu quero te relembrar as palavras de Jesus: entrega o reino a Deus, faça a vontade dele. Sabe o que é interessante? Porque eu estou comentando sobre o reino, vou comentar sobre o poder e sobre a glória. Se você ouvir todas as palavras que eu estou dizendo sobre cada um desses termos, e você ler novamente toda a oração do Pai Nosso, você vai perceber que o significado de reino, poder e glória vai contemplar tudo que foi falado por Jesus na oração. Porque, em outras palavras, no meio da oração está lá a frase: faça, Senhor, a tua vontade. Agora, por que que você vai orar? Senhor, que seja feita a tua vontade, porque Ele é o rei. No final das contas, sempre um reino, a vontade que é feita é a vontade do rei. Então você está vendo que faz sentido Jesus falar para você orar: Senhor, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, ou seja, na sua vida não é uma questão de você fazer a sua vontade. Então eu estou aqui com muito amor e carinho para te dizer: toma muito cuidado com quem vai falar para você fazer o que você quiser da sua vida. Eu estou aqui para te falar o contrário: faça da sua vida é o que Deus quer que você faça, e não o que você quer fazer. Você sabe qual é a maior liberdade que o homem pode ter? A revelação de que ele é um escravo de Cristo. Paulo teve essa revelação quando ele escreve a sua segunda epístola aos Coríntios.
ele mostra que ele está cativo a Cristo, ele está preso a Cristo. Irmãos, isso é poderoso. Tem a revelação de que, cara, e eu vou te contar, aí é óbvio que quando você vai estudar sobre a vontade de Deus, você pode lembrar do versículo mais básico e elementar, que fala sobre a vontade de Deus na Bíblia, quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, do verso 2, que essa vontade, você não tem que morrer de medo, porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então como é que você vai ter medo de algo que é bom? Não, aliás, não é só bom, é perfeito. E deixa eu te dizer algo, se você viver a vontade de Deus para a sua vida, não vai ser uma coisa angustiante, vai ser algo agradável, prazeroso. Você vê que a coisa encaixa, você vê que servir nesse reino é algo alegre, feliz. Deixa eu contar uma coisa, aí você percebe que toda a palavra de Deus, porque a Bíblia explica a Bíblia, quando o profeta Isaías, por exemplo, vai liberar uma verdade espiritual, sabe qual? De que os caminhos de Deus, filho, são mais altos do que os seus caminhos, de que os pensamentos de Deus, filho, são mais altos do que os seus pensamentos. E aí depois, Jeremias vai falar, tantos outros profetas vão falar, você vai tendo aquela convicção de que, cara, não só o caminho dele é mais alto que o meu, não só o pensamento dele é mais alto que o meu, mas os pensamentos que ele tem a meu respeito, são pensamentos de paz, e não de morte. Então olha aqui para mim, eu estou aqui para te incentivar, entrega o reino ao Senhor. Hoje sai daqui falando, Senhor, eu entrego, mas pastor, na prática, o que é isso? Sabe o que é isso na prática? Dobra o seu joelho no chão, coloca o seu joelho no chão e fala, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu seja? Eu quero cumprir a tua vontade, eu quero obedecer a tua direção. Eu me lembro de um dia que eu, fazendo uma exemplificação aqui, eu estava falando sobre talvez aquele jovem que está naquele momento da sua vida de se ingressar na universidade, um curso superior, ou sei lá, fazer algo técnico ou profissionalizante, para que ele descubra alguma coisa para ele fazer. Você sabe, é tanta coisa, é tanto teste de aptidão, é tanto estudo de mercado do que está dando dinheiro, quando o segredo está em você entrar no seu quarto e falar, Senhor, eu sou um jovem, eu tenho 16 anos, eu tenho 17 anos, eu preciso agora de um norte para a minha vida. Em outras palavras, Senhor, não é o que está dando dinheiro, não é o que parece que teoricamente, naturalmente, eu tenho uma habilidade para fazer, mas a parada aqui é, Senhor, o que o Senhor quer que eu seja? Tem alguém que está comigo aqui nessa noite? Dê o reino, deixe ele governar, que a vontade dele seja feita e não a sua, e aí você vai ser muito mais surpreendido. Oh irmãos, que o nome dele seja exaltado na sua vida. Faça-se, Senhor, faça, Senhor, a tua vontade. Eu quero profetizar que nessa igreja não será a minha vontade será feita, não será a sua vontade será feita, mas nessa igreja será a vontade de Deus que vai ser feita. Que nós possamos ser obedientes à direção de Deus. Se ele falar vai, nós vamos. Se ele falar fica, nós ficamos. Oh meu Deus, entrega o reino é dele, a vontade é dele, o cetro de justiça é dele, a palavra final é dele. Ele é um rei, obedeça. Você sabe que o maior, nesse ponto, presta atenção, o maior teste, então, para mim e para você, é que nós obedeçamos ao rei. Então, falar de dar o reino, posso falar muito francamente, é falar de obedecer. Você lembra aquela historinha que você já ouviu 50 mil vezes? Qual que é o alfabeto aqui da terra? A, B, C, D. Qual que é o alfabeto do céu? Obedecer. É simples assim. Mas vamos para o próximo. Segundo lugar, teu é o. Agora olha aqui para mim. Você vai perceber que existe uma continuidade. Por quê? Vem comigo agora, por favor. Quando você entrega o reino, você vai receber uma direção. Diga comigo todo mundo, todas as vezes que eu entrego o reino, diga assim, eu receberei uma direção. Agora vem comigo, aperta o cinto porque nós vamos decolar.
se você entrega o reino, Deus vai te falar então, então eu tenho para você isso, eu quero que você faça aquilo, então hoje, a partir de agora, eu vou te colocar em tal lugar. Aí agora você entra em um segundo estágio, vem comigo, é o estágio de você viver aquilo que o Senhor estabeleceu que você deveria viver. Quando você dá o reino, você descobre o que você tem que fazer, mas quando você dá o poder, você descobre como você tem que fazer. E teve gente que não pegou o que eu falei. Quando você dá o reino, você descobre o que fazer, mas quando você dá o poder, você descobre como fazer. Filipenses capítulo 2, verso 13, esse é um versículo muito comum, muita gente lembra desse versículo. Paulo vira e fala assim: olha, porque Deus é quem efetua em você tanto o querer, sabe por quê? Presta atenção, querer está ligado à vontade. Vamos lá, verbo querer está ligado à vontade. O que você quer? Qual que é a sua vontade? Só que olha só o que está escrito, Paulo está falando, na sua vida pertence a Deus. Olha que poderoso, porque minha palavra é as 3 coisas que não pertencem a você, e Paulo está confirmando a minha palavra, porque é Deus, não é você, que vai efetuar na sua vida o que você tem que querer. Você tem a revelação do que eu estou falando, pelo amor de Deus, isso não pertence a você. Só que agora Paulo continua, Deus, Ele não vai efetuar apenas o querer, Ele também vai efetuar o como realizar, o como fazer. Aí entra o poder, porque não é só dele o reino, é dele também o poder. Olha aqui para mim, o poder está associado à sua capacidade de realizar aquilo que você foi comissionado para fazer. Aí é o seguinte, você tem pessoa que ela é aprovada no primeiro estágio. Nossa, eu estou tão bonitinho, penteadinho, cabelinho na régua, porque eu consultei a Deus, e eu estou disposto a fazer o que Ele quer que eu faça. Parabéns, estágio 1, plim, vamos para o 2. Mas e agora? Aí tem gente que faz o seguinte, arregaça a manga e fala assim: Senhor, o Senhor já me falou o que é para eu fazer? Obrigado, agora pode deixar que eu vou fazer, pode deixar que eu sei fazer, eu já sei fazer. Aí, ele que foi aprovado no primeiro estágio, de consultar a Deus no que fazer, às vezes ele pode cair no ponto de não ser aprovado no segundo estágio, de que aquilo que tem que ser feito da maneira de Deus e não da sua maneira. Deixa eu te contar uma coisa, é engraçado porque em meio a tanta coisa, só dando um exemplo aqui de edificação de igreja, né? Tem muita gente que fala assim, porque tem muitas maneiras de edificar uma igreja, né? Um edifica de um jeito, outro edifica de outro. Vou ser muito honesto para você, tem várias maneiras de edificar uma igreja, inclusive a maneira de Deus. Cara, a questão, você lembra quando Deus, por exemplo, a arca é um símbolo de Cristo, e é um símbolo da igreja também. A arca não foi do jeito que Noé queria. Noé, constrói uma arca. Nossa, Rensga, eu ouvi Deus falando para eu construir uma arca. Teu é o reino, Senhor, beleza, eu vou fazer o que você quer que eu faça, eu vou ser obediente, eu vou construir uma arca, mesmo não chovendo aqui coisa nenhuma, mesmo a galera me chamando de crazy, de louco, de sei lá o que, mas eu vou passar 100 anos construindo esse negócio. Só que é o seguinte, Noé, a arca tem medidas específicas, a arca tem materiais específicos, então não é apenas você construir, é você construir exatamente como eu quero que seja construído. Então é como se o poder está ligado ao processo, é como se o reino está ligado ao chamado, mas o poder está ligado ao processo. Então, em outras palavras, é com qual
força que você realiza o que Deus te chama para realizar? Olha, pastor, a nossa igreja vai bombar. Sério, que bênção. Por quê? Porque deixa eu te contar uma coisa: a nossa arrecadação é alta. Tem irmãos prósperos aqui. Olha que maravilha. Pastor, relaxa, já deu certo. Por quê? Não, porque não vai faltar dinheiro. Entendi. Então o que a obra de Deus precisa é de dinheiro? Você fala: pastor, mas claro que precisa. Presta atenção, filho. Assim, pensa um pouquinho. Deixa eu contar uma coisa: o que a obra precisa é de Deus. Se tem Deus, tem recurso, tem tudo. Mas posso contar uma coisa? O problema é quando você tem recurso e não tem Deus. Aí é um problema. Então, deixa eu te contar uma coisa. Não, pastor, relaxa. Porque olha, deixa eu te contar uma coisa. Rensga, essa igreja é massa demais. Tem um monte de cara que já foi até pastor, que hoje é membro dessa igreja. Pensa. Você sabe que isso acontece aqui no nosso meio? Nós temos irmãos que já foram pastor, estão aqui me ouvindo agora. Nossa, nós vamos bombar então. Porque imagina, o grupo, o GR, o grupo de relacionamento, lá na casa do fulano. Cara, quem lidera é pastor. Rensga, tá de boa, a igreja já deu certo. Presta atenção. Então quer dizer que é por conta da experiência. Presta atenção, glória a Deus por tudo que nós vivemos. Mas o que eu estou querendo te mostrar é o seguinte: é que o poder não é nosso, o recurso não é nosso, a capacidade não é nossa, a habilidade não é nossa, não é pela minha habilidade, não é pela sua habilidade, não é pelo meu recurso, não é pelo nosso recurso. O poder vem dele, meu amigo. Ou ele derrama o poder, ou nós estamos enrolados. Ou ele derrama a glória dele, ou nós estamos fritos. Ou nós estamos perdendo o nosso tempo. Na sua vida, meu querido, diante de Deus, eu quero dizer, esse amor em tudo que você faz. Começa a pensar em cada área da sua vida. Começa a falar: Senhor, eu sou marido, então o Senhor me ajuda. Eu não quero ser marido no meu braço, eu quero que o Senhor me instrua, Senhor, como ser um marido. Em outras palavras, cara, não é porque eu tenho 20. Você sabe qual que é a coisa mais triste? É quando você tem uma pessoa com 20 anos de casado e separa. Engraçado. Mas essa é uma pessoa tão experiente, como é que está separando depois de 20 anos de casado? Porque nem a sua experiência não tem poder suficiente. Em outras palavras, em todas as áreas da sua vida, você tem que ter uma humildade de falar: Senhor, o poder não é meu, o poder é seu. Então presta atenção, o poder, é como você tem que entender que o poder então é uma fonte que você se liga. E aí olha aqui para mim. Tudo que é humano é uma fonte esgotável, tudo que é divino é uma fonte inesgotável. Então, por exemplo, posso te dar o maior exemplo de algum camarada que entrega o poder a Deus? Posso contar qual que é? É o camarada que ora. Você quer saber quem são o tipo de gente que mais entrega o poder a Deus, meu filho? É quem ora. É porque, deixa eu te contar o contrário para você entender. É que tem gente que não ora. Toda pessoa que não ora é porque ela acha que ela não precisa de orar para aquilo. Sabe o que você faz quando você não ora? Você está fazendo. E sabe o que alguém faz quando está orando? É que ele reconhece que não adianta ele fazer o dele, se o Senhor não fazer o que só ele tem poder para fazer. É por isso que aquele velho ditado crentez, jurássico, que quando você trabalha, mas quando você ora, Deus trabalha. Então entregar o poder fala de uma vida de oração. Por quê? Porque fala de uma vida de dependência. Outro exemplo dentro da oração do Pai Nosso: Senhor, o pão nosso de cada dia é o salário. Eu acordo 5 da manhã, 6 da manhã, vou arar a terra, vou trabalhar. Em outras palavras, eu ponho pão na mesa da minha casa porque eu trabalho. Deixa eu te contar uma coisa: até o pão que você põe na mesa da sua casa, Jesus diz, é o Senhor que dá. Pastor, mas eu não trabalho. Sim, filho, quem te dá força para trabalhar é Ele. Eu não sei, eu acho que eu citei aqui, sei lá, no último domingo que eu estava. Irmãos, no começo desse ano eu peguei uma gripe, foi a pior gripe da minha vida. Uma gripe. Pensa comigo, uma gripe. Eu não estou falando de Covid, não.
foi uma influenza, uma gripe me derrubou. Então, em outras palavras, se um vírus pequeno, que eu posso pegar em qualquer lugar, pode me impedir de trabalhar, quem que vai pôr o pão na mesa? O que eu estou te mostrando é o seguinte: não acha que é o seu trabalho não, porque quem abriu a porta para você trabalhar onde você trabalha foi Deus, porque João 3,27 diz que o homem nada tem sido alto, do céu não lhe for dado. Então quem te deu o seu emprego foi Deus, quem te deu sua empresa foi Deus, quem te deu seu marido, seu cônjuge, sua esposa foi Deus, quem te deu seu filho foi Deus. Se Deus não tiver força, se Deus não te der saúde, você não vai conseguir ir trabalhar e comprar o pão para você pôr na sua casa. Então o poder é dele, o poder fala da fonte, da dependência, da força. Deus quer levantar um povo que entrega o poder para ele. Senhor, não é na minha força, não é na minha habilidade, não é no meu dinheiro, não é na minha experiência, teu é o poder. Amém? Agora, vamos para o último ponto. Primeiro ponto é o reino. Eu vou fazer o que ele manda eu fazer, porque ele é meu rei, aleluia, Ramanaias. Segundo ponto, poder. Cara, eu não só apenas vou fazer o que ele quer que eu faça, mas eu vou fazer na dependência dele. Aí eu tenho uma notícia para te dar. Inevitavelmente, quem entrega o reino a Deus e quem entrega o poder a Deus, sempre, always, 100% dos casos, vai desfrutar de sucesso. Se você faz o que Deus quer que você faça, e você faz na força dele, você acha que tem a possibilidade de dar errado? Te contar, não tem. Se você hoje decidir, cara, na minha vida, eu vou alinhar todas as áreas da minha vida, eu vou alinhar minha vida profissional, eu vou alinhar minha vida matrimonial, minha vida familiar, eu vou alinhar minha vida ministerial, eu vou alinhar todas as áreas da minha vida, cara, eu vou fazer a vontade de Deus, e não vou fazer na minha força, eu vou depender do poder de Deus, eu vou depender da graça de Deus, porque Ele efetua o querer e o realizar. Deixa eu te contar uma coisa, palmas, tem sucesso vindo aí, tem abundância vindo aí, tem o que você sonha, almeja, vai vir aí. Aí olha o poderoso, a oração não termina, teu é o reino, teu é o poder, amém. Porque aonde tem sucesso, alguém vai ficar com a glória. Te contar uma coisa, ainda tem um terceiro estágio, ainda tem algo mais elevado, ainda tem algo mais profundo. Quem que vai ficar com a glória? Quem que vai ficar com a glória de quando você abrir sua boca e o Senhor usar você? Quem que vai ficar com a glória? Você é humilde para consultar a vontade dele, você é humilde para se disponibilizar em servir a Deus. Eu quero liderar, eu quero cuidar de gente, eu quero apacentar, e você é humilde para orar, para pedir para que ele venha sobre você, para que ele te respalde com unção do alto, e no final que você for o cara, quem que vai ficar com a glória? Sabe, irmãos, tem muita gente que, e aqui eu não estou falando de A, B, de X, Y, de João, José, não estou falando de ninguém, eu estou falando de uma maneira geral. Tem muita gente que, se não tomar cuidado, pode agora ser reprovado no último estágio, depois que tudo já deu certo. Mas agora eu quero a glória para mim. Você lembra quando eu ministrei sobre Isaac, no estudo de Gênesis, que Isaac cavava poços, mas Isaac recebeu uma oposição, Isaac recebeu resistência dos caras que tinham cavado aquele poço antes. Em outras palavras, os caras viraram para Isaac e falaram assim: ei, geração que está vindo aí, ô meninão que está surgindo, deixa eu te falar uma coisa, pode parar de cavar esse poço aí, que esse poço não é seu, esse poço é meu. Esse poço é seu? Então quer dizer que Deus assinou um contrato de exclusividade com você, o poço é seu? O que é seu? Tem alguma coisa aqui que é sua? Tem poço que é seu? Deixa eu te contar uma coisa, tudo que você for usado por Deus para fazer não é nada seu.
Toda alma que você ganhar para Jesus não é nenhuma sua. Todo discípulo que você já pode ter feito, multidões na sua vida que você já pode ter pregado, sei lá o que você fez, não tem nada seu, é tudo dele. A glória tem que ser dele. A glória é dele, é só dele. E ele não divide a glória com ninguém. Sabe por quê? Porque tem 3 coisas que não pertencem ao homem, e a glória é uma delas. A glória só pertence a Deus. Deus não divide glória com ninguém. E todo homem que foi piedoso o suficiente para fazer a vontade de Deus, que foi piedoso o suficiente para ter uma vida de busca, de oração, de dependência, de humildade, se no final esse homem piedoso decidir ficar com a glória, ele vai cair do cavalo, ele vai cair do pedestal, e ele vai ser exposto por Deus, porque Deus não divide a glória dele com ninguém, porque dele é o reino, dele é o poder, mas dele, por último, também é a glória do sucesso. O seu sucesso financeiro, o seu sucesso ministerial, o seu sucesso profissional. Não, pastor, eu dei 30 anos da minha vida nessa empresa. Que o Senhor te abra os olhos, filho. A glória é de Deus, a glória é dele e de mais ninguém. Vou te contar uma coisa. Quero finalizar falando 2 comentários sobre esses princípios que eu te disse. 2 comentários eu quero fazer. Sabe qual que é o primeiro comentário que eu quero te fazer? Que a Bíblia cita 3 casos de seres que caíram, porque não entregaram alguma dessas coisas para Deus, porque quiseram ficar com eles o que pertencia a Deus. Isso é muito sério. Talvez, vamos falar de Adão, o primeiro homem da terra. Adão caiu, Adão pecou. Por que Adão pecou? Vamos falar em uma frase: porque ele desobedeceu a Deus e ponto final. Ele desobedeceu. Deus falou: filhão, pode tudo que você quiser, mas dessa aqui não pode não. Como assim não pode não? Né? Eva deu ouvido à serpente. Em outras palavras, os caras foram comer o que Deus tinha proibido de comer. Em outras palavras, eles desobedeceram. Lembra que eu falei de obediência quando eu falei de reino? Então, quando Adão desobedeceu, Adão não viveu a vida dele debaixo do decreto do rei. O rei falou: do fruto dessa árvore não comerás. Então, Adão, ele não deu o reino. O que aconteceu com ele? Foi expulso do jardim. Por quê? Porque Adão, o reino não pertence a você. A decisão de fazer o que você quiser da sua vida não pertence a você. Agora você vai colher a consequência disso. Então, o primeiro exemplo de alguém que caiu foi Adão. Mas sabe o que é interessante? Adão caiu então por quê? Porque ele não entregou o reino, ele desobedeceu. Ele não fez a vontade do rei. Mas é engraçado, eu citei sobre Adão, podia ter citado um outro exemplo antes. Qual que é a primeira história de queda na Bíblia? A primeira história de queda na Bíblia não é de Adão, é de quem? Vamos para Ezequiel, Henrique. Você sabe que tanto Ezequiel quanto Isaías, em algumas profecias de dupla referência, depois eu te ensino o que é isso. É quando uma mesma... Vou só conceituar agora. Uma profecia de dupla referência é quando uma mesma palavra profética tem 2 cumprimentos distintos na história. Não entendi nada, Deus te abençoe. Repete assim comigo, fala assim: profecia de dupla referência. Fala assim: é quando uma mesma palavra profética tem 2 cumprimentos distintos na história. Se você ler os profetas no Antigo Testamento, você vai ver que os profetas profetizavam uma coisa, mas isso que eles profetizaram, às vezes tinha 2 cumprimentos distintos. Mas depois eu falo sobre isso. Esse texto é um texto que aparentemente está falando apenas de um homem chamado, você vai ver, Tiro, o rei Tiro.
Você está no... esse é o verso 11, Henrique? Isso, olha só. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei Tiro. Só que deixa eu te contar uma coisa. Este é um dos dois textos que todos os teólogos concordam que são textos que também se referem à queda de Lúcifer. Então aqui é uma profecia de dupla referência, porque vale tanto para Tiro quanto para Lúcifer também. Eu vou ler o texto, você vai ver que está falando de Lúcifer também. Diz-lhe, assim diz o Senhor, olha só: tu és o sinete da perfeição. Aqui está falando da pessoa, do ser, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden. Ah, peraí aqui, o rei Tiro estava no Éden? No Éden não tinha o rei Tiro. No Éden tinha Adão, Eva e uma serpente. Estavas no Éden, jardim de Deus. Agora, até além só de ter estado no Éden, de todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, a jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes, e os ornamentos no dia em que foste criado foram eles preparados. Uau, que coisa linda, que ser lindo, ornamentos. Nossa, assim, é o sinete da perfeição. Tu eras querubim da guarda do ungido. Espera aqui, Lúcifer era um querubim da guarda. Talvez você já ouviu aquela expressão arcanjo ou querubim da guarda. Além de Lúcifer, Gabriel e Miguel também são querubins da guarda. E ele tinha sido estabelecido por Deus. Eu te estabeleci. Deixa eu contar uma coisa, que eu vou falar aqui talvez é de conhecimento comum. Quem que Lúcifer era antes de cair? Lúcifer era o ministro de louvor do céu. Lúcifer era aquele que coordenava a adoração no céu. Aí teve um dia que ele estava lá coordenando a adoração. Aí ele parou para pensar uma coisa: olha que engraçado, eu estou com o microfone na mão. Se eu mandar o povo levantar a mão, o povo levanta. Se eu mandar, o povo que eu falo aqui é os anjos, estão fazendo teatro agora, ok? Se eu mandar o povo ficar em pé, eles ficam. Quer dizer que o que eu falo eles fazem? Então parece que eu tenho alguma coisa. Mas pera aqui, e o que eu estou fazendo é que eu estou então levando todo mundo a adorar a outra pessoa. Então, em outras palavras, por que eu não posso pedir então só para que eles me adorem diretamente? Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, e permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até, ai meu Deus do céu, até que se achou iniquidade em ti. Sabe que dia? Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. E aqui está o motivo de que isso aconteceu. Sabe por quê? Porque levou-se o teu coração por causa da tua formosura. Em outras palavras, a soberba. Seu coração se elevou. Você viu o quão formoso você era, o poder que você tinha na mão. E aí, o que é que Lúcifer quis? Lúcifer quis a glória para ele. Mas Deus não divide a glória dele com ninguém. Lúcifer, quando ele olhou para quem ele era e a autoridade que ele tinha, ele pensou: uai, se eu já sou uma autoridade para essa turma toda, então por que eu não sou a autoridade máxima desse rolê aqui? Lúcifer, ele quis a glória, mas
mas Deus não divide a glória dele com ninguém. Você sabe o que é que algumas pessoas acabam caindo por querer a glória? Por causa disso, porque às vezes o coração se eleva por causa da formosura. Em outras palavras, é o sucesso, é o resultado, e aí talvez você comece a achar que você é alguma coisa. Eu falei para você que eram 3 exemplos. Eu falei de Adão. Adão desobedeceu. Adão, ele não entregou o reino a Deus. Eu falei de Lúcifer. Lúcifer, ele não entregou a glória. Ele quis a glória para ele. Qual foi o resultado? Queda. Eu vou te falar aqui do último exemplo de queda. Eu falei de um exemplo de quem não entregou o reino, um exemplo de quem não entregou a glória, porque quis a glória para ele. Eu vou te mostrar aqui um exemplo de quem não entregou o poder. Teve um rei que reinava sobre a Babilônia nos dias do profeta Daniel. O seu nome era Nabucodonosor. Sabe o que é interessante? Aquele homem tinha sido levantado por Deus. Em qual aspecto? Daniel mesmo vai afirmar no seu livro que é Deus quem estabelece reis. Daniel diz isso. Então todo rei foi estabelecido por Deus. E deixa eu te contar uma coisa. E olha o que Daniel escreve sobre esse homem. Daniel 2:37. Tu, ó rei de reis. Percebe que rei de reis está tudo em letra minúscula, porque rei de reis em letra maiúscula, my friend, não é esse aqui não. Mas esse rei aqui era um rei que reinava sobre outros reis terrenos. A quem, olha aqui o que está escrito na Bíblia, a quem o Deus do céu, então olha aqui para mim, o poder que ele tinha, meu amigo, tudo que ele tinha, alguém deu para ele. Quem que deu para ele? O Deus do céu conferiu a esse homem, Nabucodonosor, o reino que ele tinha, o poder que ele tinha, a força que ele tinha e a glória que ele tinha. Ou seja, tudo que esse homem tinha foi Deus que deu para ele. Então, foi na força dele, foi na sabedoria dele, foi na inteligência dele? Não, tudo que ele tinha foi Deus que deu. Aí, teve um belo dia, que ele estava turistando sobre o palácio dele. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real, da onde? Da cidade da Babilônia, falou o rei e disse: uai, porque Nabucodonosor era um bom goiano, uai, não é essa a grande Goiânia, ou a grande Babilônia? Aí olha o que ele fala. Ele estava lá passeando sobre o palácio. Aí ele começou a falar: nossa gente, essa Babilônia aqui tá bonita demais, vai. Mas essa Babilônia aqui não foi, então tadinho, mas em Daniel capítulo 2 falou que foi Deus. Como é que ele fala que foi eu? Que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder. Ele achou que aquele império todo tinha sido estabelecido com o poder dele, para a glória da minha majestade. Esse aqui quis foi tudo, até a glória quis também. Meu querido, falava ainda. Deixa eu te contar uma coisa. Deus não esperou ele nem terminar de falar. Falava ainda, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, sabe o que você está achando que é seu? E até era, mas você estava achando que foi na sua força? Você esqueceu que eu te dei? Agora já até perdeu o playboy, já passou de ti o reino. Aí a história trágica, né? Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas
que foi o Altíssimo com A maiúscula, que tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Deixa eu contar uma coisa, a história de Nabucodonosor relata que os pelos dele cresceram tanto, mas tanto, que nem eram mais chamados de pelo, eram chamados de pena. Nabucodonosor ficou parecendo um animal com pena, de tanto que o pelo cresceu, e ele estava pastando igual um boi, comendo comida de animal. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, foi expulso entre os homens e passou, esse aqui eu já li, é esse aí mesmo, e passou a comer erva como os bois, o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. E sabe por quanto tempo que ele ficou parecendo um animal pastando? Por 7 tempos, como estava escrito. Sabe o que é poderoso? Que os historiadores confirmam que entre os versos 33 e 34 desse capítulo, historicamente é comprovado que se passaram exatamente 7 anos. Entre esses 2 versículos, 7 anos. E 7 anos depois, ao fim daqueles dias, Nabucodonosor, glória a Deus por isso, levantei os olhos do céu e tornou-me a vir o entendimento. E eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei. Olha só, ele caiu no entendimento. Aí ele louvou a Deus. E glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Nabucodonosor caiu em si. Olha a graça de Deus. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, segundo a sua vontade. Ele opera com o exército do céu e os moradores da terra, e não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor, e buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Olha a graça de Deus. Aonde existe arrependimento, existe uma segunda chance. Aonde existe arrependimento, existe graça de Deus disponível. O time de adoração pode vir aqui. Olha, amados, o Senhor é bom. E mesmo ele que caiu, porque ele não deu poder, ele recebeu uma segunda chance. Presta atenção, olha aqui para mim. Adão caiu porque não deu o reino. Lúcifer caiu porque queria a glória. E Nabucodonosor caiu porque achou que o poder era dele. Existem 3 coisas que não pertencem ao homem, pertencem a Deus. Aí eu vou finalizar te contando uma coisa. Abre lá em Mateus 4. Olha aqui para mim. Por que você está recebendo essa instrução? Porque você vai viver sua vida. E ao longo da sua vida, filho, filha, os testes virão. Mas a cada teste, você vai ter a oportunidade de entregar a Deus aquilo que só pertence a Ele. Eu quero finalizar mostrando uma coisa muito louca para você. Você me dá 5 minutos para eu te falar uma coisa? A Escritura Sagrada diz que a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Pode colocar um pad aí para mim, por favor? Podem ir tocando baixinho. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo. Vem comigo todo mundo que eu vou ler o texto de uma vez para comentar ele de uma vez só. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.
Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. E respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. E com isso deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Olha aqui para mim. Sabe o que é impressionante? Que Jesus foi tentado pelo diabo, sabe quantas vezes? 3 vezes. Transformar pedra em pão, pular do pináculo do templo e se prostrar e adorar Satanás. Olha para mim, quantas vezes Jesus foi tentado? Jesus, olha aqui para mim. Sempre as propostas do diabo serão coerentes à situação que você se encontra. Você pode chamar o diabo de muita coisa, mas você tem que lembrar uma coisa que a Bíblia diz sobre o diabo. Você lembra o que a Bíblia diz sobre o diabo? A serpente, o mais sagaz de todos os. Então tem uma coisa que o diabo é: inteligente. Não dá para você falar que o diabo é burro, o diabo é inteligente. Então quando o diabo vier te fazer uma proposta, a proposta do diabo será inteligente. Jesus passou 40 dias sem comer nada. Qual é a primeira proposta do diabo? Pão. Pão. Para quem está morrendo de fome, tem coerência. Mas olha aqui para mim. Por que Jesus não caiu nessa proposta? Amados, quero te mostrar uma coisa: que em suma, todas as vezes que alguém é tentado pelo diabo, é tentado em um desses 3 grandes pilares. Quando o diabo te tenta sobre qualquer coisa, na realidade ele está te tentando para que você não entregue a Deus o reino, para que você não entregue a Deus o poder, e para que você não entregue a Deus a glória. Olha aqui para mim. O diabo falou: Jesus, transforma a pedra em pão. Em outras palavras, você é poderoso para fazer milagre. Olha o que o diabo está fazendo. Jesus, você é Deus. Deus faz milagre. Então, em outras palavras, olha o que o diabo está fazendo. Você tem o poder para resolver sua situação. Mas olha que interessante, no final fala que os anjos vieram e o serviram. Então quem resolveu a situação de Jesus? Ele mesmo? Não, foi o céu que resolveu a situação dele. Até Jesus foi tentado em não dar o poder. Jesus é Deus. Até Jesus decidiu não ficar com poder. É por isso que Paulo fala aos Filipenses que ele se humilhou, e depois no final o Pai o exaltou, porque até Jesus não se considerou maior que o Pai. Jesus podia, mas ele falou: eu não vou transformar. Sabe por quê? Jesus ainda nos ensinou, porque o pão nosso de cada dia, eu não tenho que transformar de pedra. O pão é o meu Pai que me dá. Olha aqui para mim, presta atenção. Pedra te fala sobre aquilo que é eterno. Lembra quando eu já te falei muita coisa nessa igreja. Quando eu falei sobre a Torre de Babel no nosso estudo de Gênesis, eu falei para você que a Torre de Babel estava sendo construída com tijolos, e eu te falei que a Nova Jerusalém, eu te mostrei, será construída com pedras. Sabe por quê? Porque tudo que é originado no homem tem tijolo no meio. Tudo que é originado por Deus tem pedra no meio. Porque a pedra foi Deus que criou, mas o tijolo foi a mão do homem que fez. Olha aqui para mim. As pedras na Bíblia apontam para aquilo que vem de Deus. O diabo sempre vai te trazer uma proposta. Pega a pedra, pega aquilo que é de Deus, pega aquilo que é eterno e transforma aquilo que é eterno naquilo que momentaneamente você está precisando. Mas olha aqui para mim. Não caia na tentação do diabo de pegar aquilo que é eterno e trocar por aquilo que é momentâneo, porque o pão seria
seria momentaneamente um instrumento para tirar a fome de Jesus. Mas nós não somos movidos por aquilo que é passageiro. Não troque uma história, um testemunho de piedade, um testemunho de santidade por 5 minutos de prazer. Não troque, não vale a pena você trocar pedra em pão. Não vale a pena você trocar aquilo que é eterno naquilo que é momentâneo, naquilo que é um prazer passageiro. Ei, Jesus tinha o poder, mas nem Jesus quis ficar com ele. O poder é do meu Pai, é Ele que vai me dar o pão. Aí depois, segunda coisa, segunda tentação, o diabo vira para Jesus e fala assim: Jesus, presta atenção. Ei, olha que tentação inteligente. Jesus, presta, qual que é o maior objetivo de Deus? Eu fico pensando no diabo assim, cara, o maior objetivo do Pai ao enviar Jesus é que o mundo creia em Jesus. Aí a tentação do diabo é o seguinte: Jesus, faz o seguinte, vai lá para a porta. Olha, Jesus, o diabo não falou: Jesus, pula da varanda da casa da sua vovó. Não, o diabo falou: pula do pináculo do templo. Se a tentação fosse para ele pular da varanda da vovó, não faria sentido não, mas do pináculo do templo fazia. Por quê? Porque o diabo mesmo falou: ó, se você pular, está escrito que os anjos vão vir e vão te segurar. Se você fizer isso na entrada do templo, todo mundo que está no templo vai descobrir que você é o Messias. Perfeito. No final das contas, não é das pessoas te conhecerem. Então se você pular e os anjos te segurar, todo mundo descobre que você é o Messias. Se você faz isso no pináculo do templo, você ganhou o mundo. Faz sentido, sim ou não? Mas por que Jesus não fez? Porque é o seguinte: porque a coisa certa do jeito errado é coisa errada. Porque deixa eu te contar, tem um rei que estabelece como que as coisas têm que ser. Jesus, filho, o mundo vai te conhecer, mas o mundo não vai te conhecer com você pulando, anjo te segurando, não. O mundo vai te conhecer quando você nu for pendurado em um madeiro. O mundo vai te conhecer quando você for cuspido, quando você for ignorado pelos seus. Mas deixa eu te contar, não se preocupe, filho, eu tenho um plano, o mundo vai te conhecer. Então, ou seja, Jesus não ficou com uma maneira mais prática de fazer o que tinha que ser feito. Não, eu não vou pular do pináculo do templo, porque não foi isso que o meu rei falou que seria. O rei falou que seria na cruz. Então eu não vou ficar com o reino para mim. Eu não vou ficar com a vontade que eu quero. Eu vou ficar com a vontade do Pai. E por fim, o diabo falou: Jesus, se você prostrar e me adorar, eu vou te dar tudo que é meu. Olha aqui para mim. Toma muito cuidado em você não buscar coisas terrenas por propostas que não são do céu, mas são diabólicas. Alguém pode te oferecer influência. Vou te falar algo com muito amor e carinho. Toma muito cuidado com network. Talvez uma das palavras mais ditas na nossa geração é network, mas eu quero te falar algo com muito amor e carinho. Toma muito cuidado com quem você se associa em troca de um interesse que você tem. Porque tem muito network aí fora que nada mais é do que uma pessoa se prostrar para alguém para receber o que essa outra pessoa tem. Toma muito cuidado. Jesus falou: deixa eu te falar uma coisa, Satanás. Você está querendo me dar mundo, você está querendo me dar glória, mas deixa eu te contar uma coisa que você não sabe, Satanás. Eu não estou atrás de glória, eu não estou atrás de sucesso, eu não estou atrás disso. Não estou, não é meu. Então, filho, filha, deixa eu te contar uma coisa. As 3 tentações que Jesus sofreu pelo diabo era a tentação do reino, do poder e da glória. 3 exemplos de queda eram pessoas que não deram o reino, o poder e a glória. Será que você pode erguer as suas mãos para os céus e dizer: Senhor, teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória? Então fique em pé onde você está. Pai nosso que estás no céu, erga suas mãos e declare isso.